Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita aí para deixar a inscrição. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar aquela curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Pessoal, vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje do robô. Fazer uma parte 3 aí. Ficou muita dúvida, né? Vamos lá. Primeira coisa, só depois que eu já tinha colocado no ar o vídeo, que eu vi que aquela primeira parte, ela ficou meio zoada, tá? Eu não sei o que, que aconteceu com o OBS, que ele começou a... Ele gravou, né, tudo faltando quadros, uma lentidão gigante. Não dá nem pra ver, né, o mouse se mexer, né? Diferente daqui, ó, que dá pra ver perfeitamente. Então eu vou dar uma repassada naqueles 4 tipos de entradas do robô, só pra não ficar nenhuma dúvida, né? Porque como ficou bem estranho lá, eu vou dar uma repassada aqui. Então, a gente vindo em propriedades, a gente vê aqui tipo de entrada, né? A gente tem 4 tipos de entrada. Então, quais são, né? Vamos lá. De forma bem reduzida. Tipo de entrada 1, ele vai entrar. Eu dei um exemplo aqui, ó. Eu coloquei 3 indicadores, né? Eu coloquei um alinhamento de médias, eu coloquei um MACD e eu coloquei um DI mais, DI menos, tá? Então ele vai entrar aqui quando o MACD estiver negativo, quando o DI menos estiver acima de 25, que foi o gatilho que eu determinei, e quando as 3 médias estiverem alinhadas para baixo, tá? Então ele vai entrar assim que der o sinal, que é um candle negativo, né? Ou no caso da compra, um box, né, positivo, beleza? O tipo de entrada 2, ele não vai entrar nesse tipo de entrada aqui, ó, onde ele vem direto, né? Ó. Então, aqui ele entrou assim que foi tudo alinhado, ele entra. O tipo de entrada 2, ele vai esperar um box negativo antes, tá? No caso não, no caso como é uma venda, ele vai esperar um box positivo, assim, ó, tá? Então, se neste box aqui todas as médias estivessem alinhadas para baixo, né? Ele faria uma venda, porque o box anterior foi positivo, tá? Então ele quer pegar essa virada de box, tá? Ele é um pouquinho mais conservadora, beleza? Tipo de entrada 3, ele, ele pode sim entrar sem esperar essa virada, tá? Mas o que, que ele quer? Ele quer que para ele entrar de novo na operação, o candle anterior, o box anterior, tem que ser branco. Ou seja, as médias têm que estar desalinhadas. Por exemplo, aqui. Aqui, o tipo de entrada 3 também entraria, porque o box anterior estava branco. Ou seja, olha só, o MACD estava para cima. As nossas médias estavam alinhadas para baixo. O nosso DI- estava para cima de 25. Porém, olha o MACD. Ele estava positivo. Então por isso que ele ficou branco. Então o tipo de entrada 3, ele espera um box branco, tá? O tipo de entrada 4 é a junção do tipo 2 e tipo 3. Ou seja, ele só vai entrar quando o candle, o box anterior, for branco e no sentido oposto, tá? Por exemplo, aqui. Para ele entrar aqui, todos os indicadores têm que estar, né, dando condição de venda. O box anterior tem que ser positivo, né? Tem que ser na posição contrária e tem que ser branco, ou seja, tem que estar com algum, né, dos indicadores nossos desalinhados, beleza, pessoal? Então só uma passadinha rápida aí para, né, quem não conseguiu entender naquele vídeo, fica mais fácil para entender nesse, né? Deixa eu deixar um zoom maior aqui que fica né, melhor para ver. Então, pessoal, a gente vai falar um pouco mais sobre o indicador. Eu vou ensinar vocês como, né, configurar ele para rodar, tá? Eu vou tirar aqui essa estratégia de execução, porque a gente não vai usar ela, tá? A gente vai deixar só a regra de coloração. Tá? Primeira coisa, no último vídeo que eu postei, o link tinha a descrição, né? Tinha o link lá para vocês baixarem o robô, tá? Então, aquele link ia direcionar vocês para cá. Tem muita gente, pessoal, apesar de eu falar todo o vídeo,
tá? Como baixar. Tem muita gente que ainda baixa errado. Não é para vocês clicarem aqui, tá? É aqui, ó. É sempre neste botão, fazer o download, tá? Você clica em fazer o download e aí sim você vai conseguir importar para o Profit, porque aqui, se você clicar, você não consegue. Beleza? Ele vai vir no formato errado. Beleza. Baixou para o seu computador? Outra coisa, ó. Aqui está dizendo que eu estou com atualização disponível, né? Sempre, tá? Que vocês forem baixar regra de coloração, baixar indicador, baixar robô, vocês vêm em ajuda, procurar atualizações, muda para a versão beta, tá? E clique em atualizar, beleza? Tem que estar sempre atualizado, pessoal, senão não vai funcionar, beleza? Então, baixado, né? O atualizado a plataforma, baixado o robô, vocês vêm em gerenciador de estratégias, vocês vêm em importar, vocês vão selecionar aqui a pastinha onde vocês baixaram o robô, ele vai aparecer aqui. Você clica nesse primeiro botão para jogar ele para cá para selecionado, né? E clique em importar, beleza? Então o robô vai estar dentro da máquina de vocês. Aí vocês vão conseguir, né? Por exemplo, vir aqui, ó, inserir regra de coloração. E aí vocês procuram o robô pelo nome, né? JB Trend Follow. Provavelmente, né, vai estar com uma regra diferente da minha. Vai vir, eu acho que ele está configurado já para vir com o 2JB padrão aqui, ó. Ele vai estar configurado com esse 2JB ligado, tá? Então por isso que ele vai estar diferente, mas não importa, porque a gente vai mexer nele, tá? Primeira coisa, pessoal, você quer testar no robô no mercado em tempo real? Beleza, vamos ver como é que a gente faz. Primeira coisa, para você que quer testar o robô, a automação do Profit, ela é de graça, tá? Você não tem que pagar para você usar a conta de demonstração, beleza? Vou excluir aqui o que eu tenho. Então vamos lá, né? Acabei não explicando. A gente vem, você tem que ter o Profit Pro, tá? E tem que estar atualizado na versão beta, na última versão, beleza? Então você vem em estratégia, automação de estratégias. Ele vai abrir aqui uma janelinha, tá? Eu vou deixar aqui topo, só para ele não sumir daqui, tá? Então a gente vem em nova estratégia. E aqui é o menu de configuração do robô, tá? Então tudo vai ser configurado por aqui. Primeira coisa, selecionar a estratégia. A gente clica ali e espera carregar, né? Então ele vai carregar todos os robôs que você tem aí no seu computador. Beleza? Então selecionado o Trend Follow. Aqui, pessoal, editar parâmetros é aquela parte que eu falei que é onde vocês vão configurar o robô inteiro, tá? Ó, não se preocupem, fica bugado assim quando eu desço muito rápido, tá? Ó, mas se passar devagar, você consegue ver tudo, tá? Então lembra que eu falei da parte de ativar e desativar que era muito mais fácil? Ó, vamos voltar lá pro começo. Olha como é bem mais fácil, tá? Então horário início, horário fim. Ele põe esse ponto aqui, mas vocês ignoram, tá? Porque aqui é 9 horas e aqui é 17 horas, 17h30. Alvo em pontos, vocês conseguem alterar aqui, ó. Stop em pontos, vocês conseguem alterar. Stop offset, né? Que é aquela paradinha para não pular o seu stop, né? E aqui nas configurações, olha como é simples. Você só precisa ligar e desligar as funções, tá? Então é muito mais simples aqui pela automação de estratégias. E aí os filtros que pedem, né, configuração para você digitar, obviamente você tem que digitar. Por exemplo, usar a média móvel sinal. Sim. Qual é a média móvel então? 21. Ela é exponencial? Sim. Não. Tem deslocamento? Não. Deixa o 0. Beleza? Tudo isso aqui a gente viu no vídeo passado, tá? No vídeo de domingo eu fiz um vídeo só explicando cada um desses filtros, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu cancelei ali para não gravar as alterações que eu tinha feito, tá? Vamos ver se ele tá do jeito que está configurado o meu gráfico lá. Então o que eu tenho aqui no meu gráfico, tá, pessoal?
Setupzinho básico, não é recomendação para vocês usarem, tá? Porque eu não fiz backtest nenhum, eu simplesmente joguei esse setup para testar o robô e pelo jeito deu certo, tá? Mas porque no dia que eu testei foi um dia direcional, né? Então na sexta-feira esse setupzinho que eu coloquei aqui deu quase R$ 500 de lucro, né? Se a gente tivesse feito todas as operações. Lembrando, no 12R, né? Eu acho que foi no 12R. Então eu só vou mostrar para vocês, tá? Não é recomendação de setup, eu não fiz nenhum teste em cima dele. Eu recomendo que vocês testem, tá? E façam alterações aí, mas não é recomendação. Então vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho um alinhamento de médias lá. Ó, então eu ligo aqui, alinhamento de média. Sim. Quais são as médias que eu usei? 21, 34 e 55. Todas exponenciais, sem deslocamento. Beleza? Fechar acima das médias? Sim. Próximo filtro que eu usei, MACD histograma. Então eu deixei aqui MACD sim. Essa configuração é a padrão, tá? Do MACD. Ele já vem assim, 26, 12, 9. Usar média móvel eu coloquei não, tá? E qual é o outro? Aqui. O outro filtro foi o DI mais DI menos, que é o DI mais DI menos de 14 períodos. E o gatilho, pessoal, para quem não entendeu, é simplesmente essa linha que eu coloquei aqui, ó. Ela não vem no indicador, tá? Eu coloquei para ficar visual, ou seja, meu gatilho do DI mais DI menos é 25. Então ele vai considerar que está numa tendência de alta quando o DI menos, que é essa linha vermelha, estiver acima do meu gatilho, que é 25. E uma tendência de alta quando o DI mais, que é a linha verde, estiver acima do 25. Beleza? Simples assim. Então vamos lá, eu não coloquei alvo no stop, não coloquei nada, eu deixei o robô rodando sozinho. O que eu fiz, pessoal? Eu vim aqui, vocês vão ter que selecionar aqui o período, tá? Vocês não conseguem mudar o período no gráfico. Então eu tinha usado 12R, mas eu vou testar no 15R agora, tá? Não, vamos deixar 12 para ver se dá mais entradas. Então, WinZ22, 12R, quantidade por ordem, é a quantidade de contratos que você vai comprar ou vender, tá? Então deixem um, né, para testar. E aqui, você, por via das dúvidas, eu já vi robô que eu fiz só funcionar com a Quicktando 2, tá? Por quê? Porque é bug do Profit, né? Porque às vezes quando ele faz a compra e ele já vai colocar o alvo e o stop, ele considera que aquele alvo que você está colocando é mais uma compra. Então que é complicado, pessoal. Mas enfim, deixa um. Se o robô não funcionar, esse vai funcionar, né? Mas estou falando de outros robôs que vocês forem usarem, aumenta para o dobro, tá? Daqui. Beleza? Então pode deixar 2 aqui, que é a quantidade máxima da posição, mas o robô nunca vai ficar comprado em 2 nem vendido em 2. Tipo de entrada, ó. Você quer que o robô faça compra e venda, só compra ou só venda. Beleza? Aqui a gente já tem isso no robô, tá? Vocês não precisam usar essa ferramenta de horário de entrada. Vocês deixando configurado no robô, aqui não é necessário. A não ser que vocês queiram fazer uma dupla checagem, né? Então coloca aqui o mesmo horário do robô. Avaliar o último candle após de desconexão. Vocês podem deixar ligado também, não tem problema nenhum. A saída, tá? No caso do nosso robô, ele já tem regra de entrada e de saída da posição. Então eu não preciso colocar uma ordem oco. Mas se eu quiser, eu posso vir aqui e colocar uma ordem oco com um trailing stop, com break-even, com tudo certinho, tá? Então o robô ele vai entrar na operação pelo sistema dele de entrada, só que ele vai sair pela ordem oco, beleza? Aqui a gente também tem no robô, né, o horário de zerar, também vocês podem deixar ligado para fazer uma dupla checagem. Pessoal, aqui bem importante, tá? Tinha muita gente perguntando se é possível deixar o robô parar de funcionar com objetivo de ganho ou limite de perda. Sim, dá para fazer isso. Então se eu quero que o robô pare de funcionar com R$ 100, eu venho aqui e coloco R$ 100. O que ele vai fazer, pessoal? Ele, assim que você tiver feito uma compra, por exemplo, ou uma venda, e o preço estiver subindo e tiver atingido os R$ 100, ele vai zerar a posição na hora, beleza? A não ser que você ligue isso aqui, tá?
Aí sim, ele não vai zerar a posição, tá? Mas ele se quando sair da posição tiver com 100 reais de ganho, ele desliga o robô, beleza? Limite de perda, obviamente você vai definir um limite que o robô, quando atingir, vai parar de funcionar, tá bom? Aqui vocês podem também editar direto na conta de vocês, né? De gerenciamento de risco. Bom, segurança, em caso de falhas, né? Esse aqui é um controle de falhas, recomendo deixar nessa opção. E o controle de leilão também, tá? Ou seja, se o ativo entrar em leilão por qualquer motivo, o robô, se ele tiver posicionado, ele zera a posição e ele desliga também, beleza? Então vamos ver se está tudo certinho. Saída, entrada, tá, geral, beleza, vamos lá. Clicar em criar. Foi criado, pessoal, beleza? Só que ele está desabilitado, tá vendo? Então vamos lá, vamos clicar em executar e ver o que acontece. Opa, ah não, é outra coisinha ali, pessoal. Então o robô já está executando, tá? O que ele vai esperar fazer agora, pessoal? Ele vai esperar fazer, ele vai esperar com que o que a gente falou para ele aconteça, né? O que a gente falou que precisa acontecer, né, para ter uma entrada. Eu falei para ele que as três médias têm que estar alinhadas para baixo ou para cima. No momento elas estão alinhadas para baixo. Eu falei para ele que o MACD tem que estar negativo, ou seja, tem que estar abaixo de zero, ainda não está. E que no caso de venda, o DI-, que é a linha vermelha, tem que estar acima de 25. Então, enquanto isso não acontecer, ele vai ficar esperando, tá? Olha aqui, ele deu uma venda. Se eu tivesse já com o robô ligado, aqui seria uma venda e o stop seria aqui, ó. Por quê? Porque neste próximo box, né? Esse box aqui branco, algum dos indicadores desalinhou. Qual foi? Vamos dar uma olhada. Olha lá, foi o DI-, tá? O DI- passou para baixo de 25. Nesse momento, ele saiu da operação. Se ele tivesse posicionado, né? Entenderam? Então ele vai continuar posicionado, pessoal. Ó, vamos dar um exemplo daqui, ó. Ó, ele fez uma venda aqui, tá? Vamos lá. Aqui é interessante. A gente pode até colocar aqui de novo a estratégia de execução para a gente dar uma olhada no que aconteceu ali. Trend follow. Opa. Vou esperar ele carregar. Bom, tá. Foi feita uma venda aqui, certo? Pera aí, mas teve dois boxes brancos aqui. Por que ele não saiu? O que aconteceu aqui? A regra dele para sair é que o box, além de ser branco, tem que ser na posição contrária, beleza? Então esses dois boxes brancos que tiveram aqui, ó, foi porque o DI- caiu para baixo de 24, beleza? Só que como ele estava na direção, né, da posição, ou seja, foi uma venda e esse box fechou para baixo, ó, ele acabou de fazer uma entrada. Vamos dar uma olhadinha. Cadê? Ó, ele tá vendido. Ah, tá, pessoal, desculpa. Eu tô no gráfico, eu tô no 15R, né? Mas enfim, tudo que eu falei lá é a mesma coisa, vale, tá? Ele só sai da operação, ó, a gente vai ver agora, ele vai estar vendido, tá? Deixa ele só carregar as cores aqui. A gente tá no Infoot também, né? Vamos pro WinZ. Olha lá. Tá lá a posição de venda, né? Ó. Deixa eu minimizar isso aqui. Então a gente está vendido. Porque, olha só, a média cruzou nesse box. Tá? Olha aí. Assim que as médias cruzaram com o MACD caindo e com o DI+, né? Acima de 25, ele fez a venda. Quando que ele vai sair agora, pessoal?
Ele vai sair quando um, né, dos três indicadores desalinhar e o box fechar para cima. Beleza? Então vamos ver. Vamos ver se o índice vai andar. É ruim, né? Quando não é replay de mercado que não dá para acelerar, né, pessoal? A gente não sabe o que aconteceu, mas foi o que eu queria já aconteceu, tá, pessoal? Ele fez uma entrada que é que era o principal. Se vai dar gain ou loss, não vai importar, né? Pro vídeo, né? Vamos voltar aqui com o robozinho pra gente entender melhor o que é essa telinha aqui, tá? Então aqui a gente tem um resumo. Se a gente tivesse com mais de um robô rodando, né? A gente ia ver todos eles aqui. A gente pode clicar nesses três pontinhos e ver os detalhes, tá? Ó. Então ele abre até um gráfico próprio do robô. Olha só, a gente tem um gráfico próprio do robô. E aqui, né, a gente tem um log, né? Ou seja, um resumo de tudo que aconteceu com o robô, né? Tudo que ele fez, né? O que ele está observando, onde que ele fez a entrada, onde que ele fez a saída. A gente tem um sumário, né, com todas as configurações. Inclusive aqui que dá para ver ordem hook nenhuma, não. Tipo de entrada. Aqui que dava pra ver, pessoal, que o robô ele só entra quando fecha o box, tá? Eles tiraram, ó. Eles tiraram essa informação daqui. Então a gente tem a performance, assim como tem no backtest, né? É a mesma coisa aqui, a gente consegue ver as operações, o gráfico, né, de patrimônio. A gente pode ver o relatório completo, tá? Então no robô a gente tem acesso a esses detalhes, beleza? Então a gente pode fechar aqui os detalhes. Mas assim, pessoal, a gente não precisa ficar com nada aberto, tá? Se eu quiser fechar aqui, ó, você possui estratégias habilitadas. Deseja fechar a janela? Sim. Ele vai continuar rodando o robô. E inclusive eu posso abrir outra janela aqui. Tá? Posso abrir outra janela que o robô vai continuar funcionando lá. Inclusive acho que ele vai estopar ali. É bom que a gente vai ver se ele estopando fora do ativo, né? Então se a gente vier aqui de novo, a gente vê o robô funcionando. Mas ele não precisa estar, né, na tela de vocês. Beleza? Deixa eu só estopar essa operação aqui, que aí eu vou mostrar uma outra função que é tão boa quanto, né? Que é você usar um replay de mercado com o robô para você testar. Vamos dar uma olhadinha lá então como é que tá. Se ele fechar aqui para cima, eu acho que ele estopa, tá, pessoal? Eu acho que as médias vão desalinhar ali, né? A 9 deve passar para cima da... Não é a 9, né? 21, 34, 55, isso. Ó, tá indo. Opa. Esse horário, né? Esse horário é complicado para quem tá operando, né? 5 horas da tarde, depois de ter caído aí... Não sei nem quantos pontos o índice caiu hoje. Mas quase 4% de queda é complicado, né? A gente pode ver que hoje o robozinho fez boas entradas, né? Também, se a gente usasse essa mesma configuração, ó, ele teria pego, né? Ó, teria vendido aqui, saído aqui, vendido aqui, saído aqui. Depois, acho que deve ter sido um stopzinho aqui, mais uma venda, né? Boa até aqui. Vamos ver os pontos. Ele chegou a andar, né, 500, mas saiu com 300. Aqui chegou a andar 700 e pouco, saiu com 600 e pouco. Aqui deve ter tomado um stop. Aqui deu 200 pontos. 100 e poucos pontos. Então deu boas entradas, né? Lembrando, né? Isso nessa configuração aqui que, né, sem estudo nenhum. Eu simplesmente joguei essa configuração e fiz o teste lá para ver o que daria certo o que daria de resultado na sexta e foi um belo de um resultado, né? Hoje também não deve ter sido um resultado muito ruim. Então, ó, pessoal, o que eu falo de ter operação no gráfico por causa do robô é isso aqui, ó, tá vendo essa entrada que ele fez?
ela vai ficar gravada para mim lá como se eu tivesse feito essa entrada, tá? Deixa eu tirar aqui de novo a estratégia de execução, ó, tá vendo? Foi feita uma venda aqui, vai ficar lá como se eu tivesse feito uma venda no simulador, beleza? Ó, falta um pouquinho só para ele fechar para cima. Tá complicado ali, hein? Ah, tá perto dos 118 mil também, número redondo, né? Vamos mais um pouquinho só. Bom, deixa ele aí enquanto isso. Ó, fechou agora. É, não vai ter que esperar, vai ter que fechar mais um box para cima ainda para desconfigurar, né? MACD ainda tá para baixo, o DI- ainda tá acima de 25 e as médias ainda não desalinharam, né? Bom, enfim, vamos lá. O que a gente vai fazer, pessoal? Vamos primeiro excluir esse robô que a gente acabou de colocar. Então a gente vai pausar ele aqui. Zeramos a operação, né? E a gente vai excluir ela daqui. Beleza? Agora, a primeira coisa, pessoal, que muita gente erra, tá? Na hora de fazer, de puxar, né? O replay de mercado. Você tem que puxar o replay, pessoal, antes, tá? Antes de adicionar o robô. Então você clica nesse botãozinho aqui. Ó, já vou dar mais uma dica pra vocês. Normalmente, ele vem assim, tá? Dessa forma. Beleza? Abre essa janelinha aqui. Sei lá, cara, eu acho que atrapalha, né? Mas se você vier aqui em modos de exibição, você pode escolher colocar em barra inferior, que ele vem pra cá, tá? Então beleza, vamos lá. A gente vai, né, escolher o ativo. A gente vai escolher a data. Lembrando que o dia de hoje, tá? Ele só fica disponível para fazer replay depois das 8, 9 horas da noite, beleza? E mesmo assim, logo que ele sai meio bugado, muita gente querendo fazer replay ao mesmo tempo, não fica bacana. Então, replay eu recomendo só de dias anteriores, tá? Do dia atual é bem complicado você fazer. Vamos lá. Ó, clicamos em requisitar, tá? E tem que esperar ele carregar. De vez em quando acontece um bugzinho dele não carregar na hora, tá? Ele deveria aparecer uma barrinha aqui já pra carregar. Botão aqui, ó, apareceu a barrinha. Não se preocupem, pessoal. Tem hora que você vai clicar, vai carregar na hora. Tem hora que você vai clicar e vai ter esse pequeno delay. Beleza? Então vamos aguardar. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas não tem problema, pessoal, que, né, eu vi que muita gente ficou com muita dúvida ainda, então vamos tentar tirar todas as dúvidas nesse vídeo aqui. Então, carregou, tá? Carregou. Ele aparece agora, essa cruzinha aqui, que eu posso simplesmente arrastar ela para o gráfico, tá? Mas normalmente, quando o replay é carregado, ele já abre uma aba aqui, ó, em cima, amarelinha, tá? Com o nomezinho amarelo. Você muda para ele e tá aqui o seu replay de mercado. Você não deu play ainda, né? Pode dar play. Agora a gente volta no robô. Vamos lá. Sumiu dali. Vamos abrir. Ah, abriu aqui, ó. Então agora sim, com o replay carregado, pessoal, aí vocês vêm em nova estratégia. Selecionar a estratégia. Deixa ele carregar. Vamos digitar o nome. Beleza. E agora qual que é, né, a diferença? Qual que é o pulo do gato, né? Vocês vão clicar aqui em ativo, pessoal, e vão esperar. Tá vendo que agora tem um ativo aqui que é amarelinho, escrito replay? Vocês vão clicar em cima dele e dar OK. E aí vocês vão configurar tudo aquilo de novo que vocês configuraram, né? Da mesma forma. Só que agora com o ativo replay. E aí a partir do momento que você der play, ele já vai, ó, está carregando. Lembrando, por isso que eu já tinha dado play antes, tem que esperar o ativo sair do leilão, mesmo no replay de mercado, tá? Se ele não sair do leilão, ele não faz entrada.
Ele cancela aqui, tá? Ele não fica executando. E aí, qual que é o bacana do replay de mercado? Que a gente consegue alterar a velocidade, né? Obviamente, pessoal, se você colocar em 10x, por exemplo, ele pode dar diferença onde ele vai fazer a entrada. Como as entradas do robô é a mercado, tá? Pode dar essa diferença de ele clicar para comprar num momento e sair tipo 2, 3 ticks para cima ou para baixo, beleza? Mas é bacana, você pode deixar em 2x, 3x. Eu costumo deixar em 5x, né, quando eu quero fazer um replay um pouco mais longo. E então é isso aí. Para você não precisar, né, testar o robô só durante o mercado, né, do dia de semana com o mercado ao vivo, você pode testar à noite com replay de mercado. Você pode testar no final de semana com replay de mercado. Beleza, pessoal? Então aqui a gente não vai nem esperar ele fazer a entrada. Eu não lembro qual foi o horário que ele deu a primeira entrada na sexta-feira. Mas é só para mostrar. Tá vendo que aqui, vamos dar uma aumentada. Ele aparece um Rzinho agora. Ele aparece o WinZ22, né, que é o ativo, com um R na frente, que é o R do replay de mercado. Beleza? Aí vamos supor que você queira fazer um novo replay de mercado, tá? Então você para o robô aqui, parei ele, você finaliza, tá? O seu replay de mercado. E aí o replay que eu vou fazer ainda é no índice, tá? Então ainda vai ser o mesmo ativo, o WinZ22, só que de um outro dia. Eu quero fazer do dia 17. Eu clico em requisitar, né? E agora a gente vai aguardar. Tá vendo como esse já começou a carregar na hora? Viu? Diferença. Ó, pessoal, aquela venda lá, e se eu não tivesse zerado, ele ia estar posicionado ainda, tá? Ele não estopou aqui. Ele ia estar posicionado esperando algum dos indicadores desalinhar. Até agora estão os três alinhados e o preço caindo, né? Ah, beleza, pessoal. Carregou. Vamos lá no ativo. Lembrando que agora a gente está no dia 17, tá? 17/10. Vamos lá, vamos dar play. Por isso que aquela hora eu tinha colocado ele para ficar no topo, tá, pessoal? Para ele não ficar sumindo aqui, ó. Vou deixar ele no topo de novo. Vamos diminuir isso aqui. O replay já começou, tá, pessoal? O replay começou, ó, ativo em leilão, tá? Então a gente tem que esperar ele sair do leilão, como eu mencionei antes. Assim que ele sair do leilão, vocês já podem clicar em executar. Se clicar agora, ele vai tentar ligar e desligar, tá? Ele não vai fazer nada. Então, a gente está vendo aqui o preço do leilão, né? No momento, ó, saiu. Clique em executar, já está carregando. Já está executando. Agora ele vai esperar o primeiro sinal de entrada. Vamos dar uma acelerada. Ah, já ocorreu, já comprou. Tá no 12R, né? 12R, é isso aí. Então agora, pessoal, ele vai, né, ficar comprado aí até, ó, entrada mercado, tá vendo que já saiu num preço bem diferente, né? Tem que tomar cuidado com isso. Se você acelerar muito o replay, ele pode acontecer, se bem que mesmo, né, com um replay em 1x, pode acontecer isso, mas, né, quanto maior a velocidade que você colocar, ó, ele vai estopar ali, hein? Se ele fechar um candle para baixo aqui, um box para baixo, com o MACD negativo, ele vai sair da operação. Eu só não confirmei, pessoal. Não configurei, né, as outras coisas do robô, mas acho que já estava tudo certinho. Vou dar uma acelerada aqui para ver se ele vai estopar ou não. Ó, o MACD ainda está positivo. A hora que ele fechar um candle para baixo, um box para baixo negativo, com o MACD negativo, ó, até agora nada. Eu não lembro nem como é que foi. Já começou a ficar branco, tá vendo? Beleza. E ele já virou para venda. Só que aqui, pessoal, tem alguma coisa errada. Eu não, tá, já sei. Eu não configurei aquele monte de filtro que eu tinha colocado, né?
Ele tá com algum outro setup aqui, deve estar com o setup do da coloração, né? Lá do 2JB, né? Então por isso que tem que, quando você for adicionar um robô, você tem que configurar tudo aquilo direitinho, pessoal, para ficar, ó, inclusive, se bem que aqui replay de mercado eu não tem problema de deixar a ordem pendurada, né? Mas eu só pausei o robô e eu não zerei, tá? E olha lá, ele ficou posicionado. Então tem que pausar e zerar as posições, né? Então beleza, pessoal. Então é isso aí. Lembrem, né? Sempre que for adicionar um robô, puxem o replay de mercado do dia que você vai, né, fazer primeiro. Depois adiciona. E não esqueçam de configurar tudo, né, que eu mostrei no começo do vídeo. Tem que deixar tudo configurado ali certinho, senão vai dar problema, tá? Ele tem que identificar que ele está usando os filtros, né, que você determinou. Porque não adianta nada eu estar com alinhamento de médias aqui no gráfico, com MACD no gráfico e DI mais, DI menos, e no robô eu não configurar isso. Ele vai simplesmente ignorar, né, pessoal? E, né, lembrando, testem, tá? O robô vai ficar liberado para vocês aí uns 15 dias no mínimo, tá? Então vão usando aí. Não coloquem em conta real, tá? Testem sempre na conta demo. Você não paga, tá? Você não precisa pagar aqueles R$ 80 para a Nelogica para usar a automação de estratégias na conta de simulação, tá? Então não tem motivo nenhum para vocês não testarem, né? Então testem à vontade, me deem feedback aí, pode mandar mensagem lá no Telegram, pode comentar aí abaixo no vídeo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Bons testes para vocês e um abraço.